Fernando Novaes, O Brasil nos quadros do antigo sistema colonial, 1969. 1. A história do Brasil, nos 3 primeiros séculos, está intimamente ligada à da expansão comercial e colonial europeia na época moderna. Parte integrante do Império Ultramarino Português, o Brasil colônia refletiu, em todo o largo período da sua formação colonial, os problemas e os mecanismos de conjunto que agitaram a política imperial lusitana. Por outro lado, a história da expansão ultramarina e da exploração colonial portuguesa se desenrola no amplo quadro da competição entre as várias potências em busca do equilíbrio europeu. Desta forma, é na história do sistema geral de colonização europeia moderna que devemos procurar o esquema de determinações dentro do qual se processou a organização da vida econômica e social do Brasil na primeira fase de sua história, e se encaminharam os problemas políticos de que esta região foi o teatro. Procuraremos sintetizar as linhas mestras do sistema colonial da época mercantilista, tentando marcar a posição do Brasil nesse contexto. A atividade colonizadora dos povos europeus na época moderna, inaugurada com a ocupação e utilização das ilhas atlânticas e logo desenvolvida em larga escala com o povoamento e valorização econômica da América, distingue-se da empresa de exploração comercial que desde o século XV já vinha realizando os portugueses nos numerosos entrepostos do litoral atlântico africano e no mundo indiano. Efetivamente, a empresa colonial é mais complexa, envolvendo povoamento europeu, organização de uma economia complementar voltada para o mercado metropolitano. Em outras palavras, pode-se dizer que nos entrepostos africanos e asiáticos, a atividade econômica dos europeus, pelo menos nesta primeira fase, se circunscreve nos limites da circulação das mercadorias. A colonização promoverá a intervenção direta dos empresários europeus no âmbito da produção. Contudo, se é possível e mesmo útil estabelecer a distinção, cumpre acrescentar logo em seguida que, no processo histórico concreto, as duas formas não são sucessivas, mas coexistentes. E mais, o caráter de exploração comercial não é abandonado pela empresa ultramarina europeia quando ela se desdobra na atividade mais complexa da colonização. Pelo contrário, esse caráter de exploração mercantil marca profundamente o tipo de vida econômica que se organizará nas áreas coloniais. A colonização da época moderna se apresenta, pois, em primeiro lugar, como o desdobramento da expansão marítimo-comercial europeia que assinala a abertura dos tempos modernos. De fato, a colonização por meio da agricultura tropical, como a inauguram pioneiramente os portugueses, aparece como a solução através da qual se tornou possível valorizar economicamente as terras descobertas e, dessa forma, garantir-lhes a posse pelo povoamento. Ou, em outros termos, de enquadrar as novas áreas no esforço de recuperação e expansão econômica que se vinha empreendendo. Na América Espanhola será a mineração que permitirá o ajustamento das condições americanas aos estímulos da economia europeia, mas o caráter da empresa é evidentemente idêntico. Como desdobramento da expansão comercial, a colonização se insere no processo de superação das barreiras que se antepuseram no fim da Idade Média ao desenvolvimento da economia mercantil e ao fortalecimento das camadas urbanas e burguesas. Com efeito, o renascimento do comércio, vigorosamente consolidado a partir do século XI, intensificara o ritmo das atividades econômicas no curso de toda a Segunda Idade Média. Entretanto, no final do período,
sobretudo a partir do século XIV, uma série de fatores internos e externos põem em xeque a possibilidade de se prosseguir na linha de desenvolvimento econômico, desencadeando um conjunto de tensões através das quais se criam condições, ao mesmo tempo, para as mudanças na organização política europeia e para a abertura de novas rotas e conquistas de maiores mercados. Não cabe, evidentemente, aqui aprofundar a análise desse processo extremamente complexo numa das fases mais críticas da história do Ocidente europeu. A larga bibliografia especializada no estudo da expansão ultramarina europeia poderá orientar o leitor que desejar deter-se neste ponto. Devemos reter apenas os elementos indispensáveis para a compreensão da história do sistema colonial, organizado em função desse movimento. Para tanto, cumpre destacar a conexão que vincula os dois processos paralelos de expansão mercantil e a formação de estados de tipo moderno. Realmente, a abertura de novas rotas, a fim de superar os entraves derivados do monopólio das importações orientais pelos venezianos e muçulmanos e a escassez do metal nobre, implicavam em dificuldades técnicas, navegação do mar-oceano e econômicas, o alto custo de investimentos, o grau muito elevado de risco da empresa, o que exigia larga mobilização de recursos, as formas de organização empresarial então existentes, por seu turno, dado seu caráter embrionário, revelavam-se incapazes de propiciar a acumulação de meios indispensáveis ao empreendimento. Desta forma, o Estado centralizado, capaz de mobilizar recursos em escala nacional, tornou-se um pré-requisito à expansão ultramarina. Por outro lado, desencadeados os mecanismos de exploração comercial e colonial do ultramar, fortalece-se reversivamente o Estado colonizador. Em outras palavras, a expansão marítima, comercial e colonial, postulando um certo grau de centralização do poder para tornar-se realizável, constituiu-se, por seu turno, em fator essencial do poder do Estado metropolitano. Temos, assim, os dois elementos essenciais à compreensão do modo de organização e dos mecanismos de funcionamento do antigo sistema colonial. Como instrumento de expansão da economia mercantil europeia, em face das condições destas nos fins da Idade Média e início da época moderna. Toda atividade econômica colonial se orientará segundo os interesses da burguesia comercial da Europa, como resultado do esforço econômico coordenado pelos novos estados modernos. As colônias se constituem em instrumento de poder das respectivas metrópoles. Na medida em que os velhos reinos medievais se organizam em estados de tipo moderno, unificados e centralizados, vão, uns após outros, abrindo caminho no ultramar e participando da exploração colonial. Portugal, Espanha, Países Baixos, França, Inglaterra, do século XV ao XVII, realizam sucessivamente a transição para a forma moderna de Estado e se lançam à elaboração de seus respectivos impérios coloniais. Paralelamente, agudizam-se as tensões políticas entre as várias potências e os problemas tradicionais da velha Europa se complicam com novos atritos pela partilha do mundo colonial. O equilíbrio europeu, quimera constante da diplomacia da época moderna, torna-se cada vez mais difícil, enquanto se sucedem as hegemonias coloniais ou continentais. É emoldurada no complicado quadro dessas tensões que se desenrola a história da colonização e do sistema colonial. Antes mesmo de implantar-se a colonização propriamente dita, já os estados ibéricos disputam a partilha do mar-oceano, reivindicando junto ao papado a legitimação da posse das terras descobertas
e por descobrir. Legitimação, de resto, para logo negada pelas demais potências, na medida em que, solucionados seus problemas internos, vão desenvolvendo condições que lhes permitam disputar o desfrute da exploração ultramarina. As bulas pontificiais. Alexandre VI, em 1493. Os tratados de Tordesilhas, de 1494, e de Saragoça, de 1529, marcam essa primeira etapa de pressões por uma partilha, diríamos, pré-colonizadora, o que, aliás, se constituiu num fator que estimulou a procura de fórmulas de valorização e povoamento, visando-se, através do povoamento, garantir a posse efetiva de que resultou a colonização. Para se completar o quadro, falta, porém, um elemento, e essencial. Na medida em que a colonização se constituía num dos elementos, quiçá o mais importante, no processo de fortalecimento dos Estados modernos e de superação das limitações ao desenvolvimento da economia capitalista europeia, a política colonial seguida pelas potências, que se vai elaborando juntamente com o próprio movimento colonizador, passa a integrar um esquema mais amplo de política econômica que teoriza e coordena a ação estatal na época moderna, a política mercantilista. Efetivamente, a expansão da economia de mercado para assumir o domínio da vida econômica europeia esbarrava com uma série de óbices institucionais legados pelo feudalismo. Ao mesmo tempo, como vimos, o grau de desenvolvimento espontâneo da economia mercantil não a tinha capacitado para ultrapassar os limites geográficos em que até então se vinculava o comércio europeu. A emersão dos estados do tipo moderno, rompendo essas barreiras, cria condições de enriquecimento da burguesia mercantil e seu fortalecimento face às demais ordens da sociedade europeia. A política econômica do mercantilismo ataca simultaneamente todas as frentes, preconizando a abolição das aduanas internas, tributação em escala nacional, unidade de pesos e medidas, política tarifária protecionista, balança favorável com consequente ingresso do bulhão, colônias para complementar a economia metropolitana. A política mercantilista, conforme a clássica análise de Heckscher, visava a unificação e o poder do Estado. 2. O sistema de colonização que a política econômica mercantilista visa desenvolver tem em mira os mesmos fins mais gerais do mercantilismo e a eles se subordina. Por isso, a primeira preocupação dos estados colonizadores será de resguardar a área de seu império colonial face às demais potências. A administração se fará a partir da metrópole, e a preocupação fiscal dominará todo o mecanismo administrativo. Mas a medula do sistema, seu elemento definidor, reside no monopólio do comércio colonial. Em torno da preservação desse privilégio, assumido inteiramente pelo Estado ou reservado à classe mercantil da metrópole ou parte dela, é que gira toda a política do sistema colonial. E aqui reaparece o caráter de exploração mercantil que a colonização incorporou da expansão comercial, da qual foi um desdobramento. O monopólio do comércio das colônias pela metrópole define o sistema colonial, porque é através dele que as colônias preenchem a sua função histórica, isto é, respondem aos estímulos que lhes deram origem, que formam a sua razão de ser, enfim, que lhes dão sentido. E realmente, reservando a si com exclusividade a aquisição dos produtos coloniais, a burguesia mercantil metropolitana pode forçar a baixa dos seus preços até o mínimo, além do qual se tornaria antieconômica a produção. A revenda na metrópole ou alhures a preço de mercado cria uma margem de lucros de monopólio
apropriada pelos mercadores intermediários, se vendido no próprio mercado consumidor metropolitano os produtos coloniais, transferem-se rendas da massa da população metropolitana, bem como dos produtores coloniais, para a burguesia mercantil. Se vendidos em outros países, trata-se de ingresso externo, apropriado pelos mercadores metropolitanos. Igualmente, adquirindo a preço de mercado na própria metrópole ou no mercado europeu, os produtos de consumo colonial, produtos manufaturados sobretudo, e revendendo-os na colônia a preços monopolistas, o grupo privilegiado se apropria mais uma vez de lucros extraordinários. Num e noutro sentido, uma parte significativa da massa de renda real gerada pela produção da colônia é transferida pelo sistema de colonização para a metrópole e apropriada pela burguesia mercantil. Essa transferência corresponde às necessidades históricas de expansão da economia capitalista de mercado na etapa de sua formação. Ao mesmo tempo, garantindo o funcionamento do sistema face às demais potências e diante dos produtores coloniais e mesmo das demais camadas da população metropolitana, o Estado realiza a política burguesa e simultaneamente se fortalece, abrindo novas fontes de tributação. Estado centralizado e sistema colonial conjugam-se, pois, para acelerar a acumulação de capital comercial pela burguesia mercantil europeia. O regime de monopólio do comércio é de tal modo consubstancial à colonização europeia da época moderna que ele já reponta nas primeiras etapas da expansão marítima no século XV. Logo após a ultrapassagem do Bojador por Antão Gonçalves e Nuno Tristão, o rei de Portugal proíbe, em 1443, a ida de quaisquer embarcações às terras descobertas, sem autorização do infante Dom Henrique. Na expansão quatrocentista portuguesa, firma-se, assim, desde o início, a exploração do ultramar como patrimônio régio. A coroa pode ceder ou arrendar os direitos, e de fato o fez no período anterior a Dom João II. A partir desse monarca, o Estado Real assumiu a exploração direta do comércio ultramarino com exclusividade. As Cortes de Coimbra, de 1481, foram o teatro das reclamações dos mercadores portugueses e de suas reivindicações. Protestaram eles, sobretudo, contra a presença dos mercadores estrangeiros em Portugal e nas colônias, nas ilhas. Em 1480, cerca de 20 naus estrangeiras comerciavam açúcar na Madeira, principalmente. Nas ilhas, principalmente, em igualdade de condições com lusitanos. Argumentavam que, não passando por Lisboa, o volume desse tráfico deixavam os estrangeiros de pagar os impostos, colocando-se em posição vantajosa. Era um argumento bem dirigido aos interesses régios. Dom João II estabelece taxas especiais para os mercadores estrangeiros em Portugal e determina a expulsão dos mesmos do ultramar no prazo de 1 ano. Firmava-se o princípio do exclusivo colonial. Sob Dom Manuel, se empreende a conquista dos mercados do Índico e se organiza a Rota do Cabo. O grande comércio do Oriente se desloca para o Atlântico. Os tratados com os chefes locais estipulam os preços. O vice-reino da Índia garante o monopólio régio. A empresa particular opera através das negociações com o monarca português. A colonização agrícola do Brasil já se inicia, portanto, dentro da estrutura monopolista do sistema colonial. O princípio já se tinha fixado nas experiências anteriores e derivava das próprias condições histórico-econômicas em que se processava a expansão marítima. Alguns setores da exploração da América portuguesa
reservam-se diretamente à coroa, pau-brasil, sal, etc. São os estancos. O grande comércio açucareiro fica dentro do monopólio da classe mercantil portuguesa. O período de domínio espanhol, de 1580 a 1640, assinala mesmo um enrijecimento do regime. Após a Restauração, 1640, as vicissitudes da dinastia Bragantina, face ao equilíbrio europeu, obrigaram a algumas concessões. Porém, de fato, se procurou constantemente contornar a execução das cessões consignadas nos tratados. Por outro lado, no esforço para revigorar o comércio ultramarino português e inspirando-se no êxito da experiência holandesa, a política colonial lusitana se orienta para o regime das companhias de comércio, Companhia Geral do Comércio do Brasil, de 1649, que representam um robustecimento do regime monopolista. Apesar da pressão crescente das demais potências e da intensificação do contrabando, o regime permanece no século XVIII, pois, como dirá um dos mais lúcidos teóricos do colonialismo português no fim desse século, Azeredo Coutinho, é justo que, em troca da defesa e segurança propiciadas pela metrópole, abre aspas, as colônias também, de sua parte, sofram que só possam comerciar diretamente com a metrópole, excluída toda e qualquer outra nação, ainda que eles façam um comércio mais vantajoso. Fecha aspas. A pressão das demais potências europeias cresceu a partir do período da União Dinástica de Portugal e Espanha. As Províncias Unidas dos Países Baixos, ao mesmo tempo que no continente europeu lutam pela independência, afinal conquistadas sobre a monarquia espanhola, lançam-se à conquista da participação direta da exploração ultramarina. É nessa linha que se situam o desalojamento paulatino do domínio lusitano no Índico e a ocupação do Nordeste açucareiro do Brasil. A ação holandesa no Índico foi mais duradoura. Do Brasil foram expulsos em 1654. E essa experiência veio mais uma vez demonstrar como o regime monopolista constituía a própria essência da expansão comercial europeia desta época, face às condições econômicas específicas em que se processava. Pois as primeiras tentativas dos holandeses para comerciar diretamente nas praças orientais, dados os embargos de Felipe II ao comércio holandês nos portos ibéricos em 1585, se organizaram em termos de empresas privadas, concorrências e redundaram em completo fracasso. Diante da competição das várias empresas isoladas e dadas as condições do tráfico a longa distância pela Rota do Cabo e sujeita ao ritmo das monções, os agentes da oferta das especiarias e demais produtos orientais no Índico tinham condições vantajosas de manipular os preços, retendo boa margem de benefícios e anulando a lucratividade do empreendimento. Se iniciava a desorganização do domínio português no Oriente, nem por isso se conseguia substituí-lo na posição de intermediário do até então fabuloso comércio indiano. Os esforços para a superação desse impasse é que levaram à constituição da Companhia Holandesa das Índias Orientais, estreitamente vinculadas na sua organização aos Estados Gerais das Províncias Unidas, a nova empresa, 1602. Recebeu as garantias monopolistas e mesmo a ação soberana no Oriente Indiano. Estruturando-se pela primeira vez como uma sociedade anônima típica, pôde mobilizar e centralizar os recursos das antigas empresas em escala nacional e mesmo posteriormente
supranacional, ocupando o posto que no sistema português era desempenhado pelo Estado monárquico, mas em condições mais vantajosas, pois as suas possibilidades de reinvestimento eram maiores, isenta que estava dos ônus do Estado absolutista. Armado com esta nova instituição é que o florescente capitalismo comercial holandês consegue com êxito substituir no século XVII os portugueses no abastecimento dos produtos orientais para a Europa. A colonização da América Espanhola põe mais uma vez em relevo a natureza do sistema colonial. A empresa propriamente colonizadora já se inicia com as relações metrópole-colônia, bem definidas através do regime de Porto Único, instituído com a instalação da Casa de Contratação em Sevilha, em 1503. Trata-se de um supermonopólio que confina o tráfico colonial ultramarino nas mãos de um grupo privilegiado da burguesia mercantil castelhana. O consulado sevilhano, na concessão se manifestavam os interesses fiscais da coroa e uma certa recompensa ao comércio andaluz, que se encarregou da empresa indiana na sua fase mais difícil. Os interesses criados foram suficientemente fortes para preservar o sistema até o final do século XVIII. Somente a política reformista dos ministros ilustrados de Carlos III conseguiria quebrar o regime do Porto Único com a instituição do comércio livre, em 1778. Dada a natureza das importações espanholas no comércio indiano, predomínio dos metais preciosos, as preocupações fiscais e as necessidades da defesa levaram à instalação do regime de frotas e galeões, ficando o tráfico restrito a determinadas épocas, 2 vezes por ano em comboios, e restringindo os portos para o entreposto americano, Cartagena, Veracruz, Portobelo. Assim, para tomarmos o exemplo extremo, o abastecimento da região platina devia ser feito via Peru e não diretamente pelo Atlântico. É de se presumir a permanente escassez da oferta dos produtos metropolitanos e europeus, a que esse regime sujeitava a América Espanhola e a consequente alta de seus preços. O regime de relações comerciais da Espanha com a Hispano-América colonial tipifica, levando a seus extremos, o sistema de exploração colonial. Todavia, não é apenas pelo rigorismo do monopólio comercial que a colonização da Hispano-América representa a forma acabada do sistema colonial do mercantilismo. A produção colonial, desde cedo, teve condições aí de se orientar para a mineração da prata e do ouro. Assim, a exploração colonial, através do monopólio do tráfico, se faz diretamente sob a forma de metais nobres no mais puro espírito mercantilista. Ora, o afluxo contínuo do tesouro americano, superando de muito as carências da economia europeia, desencadeou um processo inflacionário que, da Espanha, irradiou por toda a Europa nos séculos XVI e XVII, a chamada Revolução dos Preços. Os salários, entretanto, não acompanhavam o ritmo da elevação dos preços, como demonstraram as investigações minuciosas de Hamilton. Isto significa que o movimento dos preços neste período, de um modo geral, promoveu uma transferência de renda real das camadas assalariadas para as classes empresariais. Desta forma, ainda pelas suas repercussões mais remotas e indiretas, a exploração colonial ultramarina resultava no enriquecimento e fortalecimento
das classes empenhadas em incrementar a expansão do capitalismo na sua fase de formação. Em vários sentidos, é, pois, possível assinalar as conexões que vinculam a colonização europeia e o antigo sistema colonial, seja com a política econômica mercantilista, seja com a etapa de formação do capitalismo moderno, o capitalismo comercial, que, então, caracterizava a vida econômica e social da Europa. Fator, ao mesmo tempo, de fortalecimento do Estado e de desenvolvimento burguês, a economia colonial, na medida em que complementa a economia metropolitana, dá-lhe possibilidade de pôr efetivamente em execução os ditames da política mercantilista. Independendo das demais potências por complementar-se nas colônias, o Estado colonizador tem condições de disputar e conquistar mercados, fomentando o crescente ingresso do bulhão dentro de suas fronteiras. Assim, torna-se compreensível o empenho das nações europeias na época moderna em organizarem seus impérios coloniais e a tenacidade com que disputaram a partilha do mundo ultramarino. Os estímulos ao desenvolvimento econômico gerados pelos economistas, pelas economias coloniais periféricas, atuaram poderosamente sobre a economia europeia, mas as várias potências se esforçavam continuamente para canalizar para dentro de suas fronteiras esses estímulos, em detrimento das demais. Desfrutar os estímulos oriundos do sistema colonial significava, de fato, elaborar os pré-requisitos do desenvolvimento das forças produtivas, pois o sistema colonial promovia, ao mesmo tempo, a acumulação de capitais por parte dos grupos empresariais e expansão dos mercados consumidores dos produtos manufaturados. 3. É neste contexto, e só neste contexto, que se torna possível compreender o modo como se organizaram nas colônias as atividades produtivas e as suas implicações sobre os demais setores da vida social. Enquanto a expansão da economia europeia se limitou à abertura de novos mercados ultramarinos, isto é, na etapa pré-colonizadora, a política da potência expansionista se constituía fundamentalmente em estabelecer nas áreas ultramarinas, através da ação militar ou mesmo dominação política, condições que lhe permitisse o exercício do monopólio comercial, com exclusão das demais potências. Ao passar para a atividade propriamente colonizadora, tratava-se de organizar uma produção que se ajustasse aos interesses dos lucros monopolistas. A produção colonial se ajusta, por isso, às necessidades da procura europeia. Daí a colonização agrícola do século XVI ter se orientado para o intertrópico americano. As condições geográficas do mundo tropical permitiam a implantação de uma economia agrícola complementar à agricultura temperada da Europa. A zona temperada da América, só muito mais tarde, no século XVII, será objeto da colonização europeia. A migração, o povoamento desta área, porém, obedece a estímulos inteiramente diversos, daí resultando um tipo novo de colônia. Onde não foi, portanto, possível dedicar-se desde logo à mineração dos metais nobres, como na América Espanhola, a colonização se especializa na produção dos produtos agrícolas tropicais. Deste, o açúcar ocupa, no início do século XVI, uma posição excepcional no mercado europeu. Cultivado nas ilhas atlânticas portuguesas,
Comercializado nas praças flamengas, a sua procura crescia na medida em que, por um lado, se desalojavam antigos centros de oferta, produção siciliana, e, por outro, em função da elevação geral do nível de renda da população europeia nesta fase de desenvolvimento. Além disso, a comercialização nas praças flamengas assegurava a distribuição do produto, o concurso das mais adiantadas técnicas de negócio da época. A cultura da cana e o fabrico do açúcar nas regiões quentes e úmidas do Brasil tropical apresentaram-se, assim, na quarta década do século XVI, como uma solução que permitia, ao mesmo tempo, valorizar economicamente a extensa colônia, integrando-a nas linhas do comércio europeu e promover o seu povoamento e ocupação efetiva, facilitando a sua defesa ante a concorrência colonial das outras potências. É assim que, com a instituição das donatarias, se inicia na América Portuguesa as concessões territoriais. Os donatários, além da porção de que se apropriavam, podiam e deviam ceder terras em nome do rei, as sesmarias. Com vistas à implantação da cultura canavieira e manufatura do açúcar para o mercado europeu. A produção para o mercado europeu, posteriormente, se desdobrará nos outros produtos tropicais, tabaco, algodão, etc., em toda a América colonial, portuguesa, espanhola, inglesa, francesa. Mas será sempre em torno deste tipo de produção ou da mineração que se desenvolverá a economia colonial. A especialização da economia colonial em produtos complementares à produção europeia, o seu caráter monocultor, para usarmos a expressão costumeira, é, pois, inerente à mesma natureza da colonização da época mercantilista e deriva das condições histórico-econômicas em que se processou. A economia colonial, quando encarada no contexto da economia europeia de que faz parte, que é o seu centro dinâmico, aparece como altamente especializada. E isto, mais uma vez, se enquadra nos interesses do capitalismo comercial que geraram a colonização. Concentrando os fatores na produção de alguns poucos produtos comerciáveis na Europa, as áreas coloniais se constituem, ao mesmo tempo, em outros tantos centros consumidores dos produtos europeus. Assim, se estabelecem os dois lados da apropriação de lucros monopolistas a que nos referimos acima. Mas, não só na alocação dos fatores produtivos, na elaboração de alguns produtos ao mercado consumidor europeu, se revela a dependência da economia colonial face ao seu centro dinâmico. O sistema colonial determinará também o modo de sua produção. A maneira de se produzirem os produtos coloniais fica, também, necessariamente, subordinada ao sentido geral do sistema. Isto é, a produção se devia organizar de modo a possibilitar aos empresários metropolitanos ampla margem de lucratividade. Ora, isto impunha a implantação nas áreas coloniais de regimes de trabalho necessariamente compulsórios, semi-serviço ou propriamente escravistas. De fato, a possibilidade de utilização do trabalho livre na realidade mais produtivo e, pois, mais rendável em economia de mercado, ficava bloqueada na situação colonial pela abundância do fator terra. Seria impossível impedir que os trabalhadores assalariados optassem pela alternativa de se apropriarem de uma gleba, desenvolvendo atividades de subsistência. Disto resultaria, obviamente, não uma produção vinculada ao mercado do centro dinâmico metropolitano, mas, simplesmente, a transferência de parte da população europeia para áreas ultramarinas e a constituição de núcleos autárquicos
e quase autárquicos de economia de subsistência, em absoluta contradição com as necessidades e estímulos da economia europeia em expansão. É em função dessas determinações que renasce na época moderna, no mundo colonial, a escravidão e toda uma gama de formas servis e semi-servis de relações de trabalho, precisamente quando na Europa tende a se consolidar a evolução no sentido contrário, isto é, da difusão cada vez maior do regime assalariado. Este problema fundamental para o êxito da empresa colonizadora agitou, como se sabe, profundamente a consciência europeia na época do antigo sistema de colonização. O escandaloso paradoxo do renascimento da escravidão, em pleno bojo da civilização cristã, desencadeou toda uma série de racionalizações, cada qual mais sutil, tendentes a aquietar a piedade cristã e velar a crueza chocante da realidade colonial escravista. Os escrúpulos nem sempre se tranquilizaram e os governos, a revezes, tentaram por cobro a indescritível exploração das massas humanas, ameríndias ou africanas, reduzidas à condição escrava. Nada mais expressivo para se compreender o sentido das determinações mais profundas do sistema colonial que a análise das várias tentativas de aliviar ou suprimir o trabalho compulsório, coibir a escravização ou servilização dos ameríndios. A variedade de fórmulas através das quais se encaminhou concretamente o problema revela, a cada passo, os limites impostos pelo sistema e a margem relativamente estreita para alternativas dentro da qual se processava a colonização mercantilista. Na América Portuguesa, a visão paradisíaca do indígena, características dos primeiros contatos e cuja expressão mais notável é a carta famosa do escrivão da armada descobridora, Pero Vaz de Caminha, foi logo abandonada quando se iniciou a valorização econômica através da implantação da economia açucareira. Ela cede lugar à guerra justa e outras formas de preação de braço ameríndio para o trabalho compulsório de instalação da grande lavoura. As resistências oferecidas pelos aborígenes e a oposição jesuítica, bem como as necessidades de abastecimento regular de mão de obra, tornam evidente que o tráfico negreiro pelo Atlântico, organizado em termos empresariais, apresentava maior grau de eficiência e, pois, de lucratividade. Assim, entrosam-se as atividades dos colonizadores europeus nas duas margens do Atlântico e se abre para a classe empresarial europeia todo o importante setor de tráfico mercantil, portanto, de acumulação capitalista e dos mais significativos, o tráfico de escravos. Como setor da economia do sistema colonial, a importância do tráfico negreiro tornou-se excepcional. De seu funcionamento dependia, em última instância, a elaboração dos produtos coloniais. Por isso, não é de admirar que, em torno deste negócio, se desencadeasse a mais agressiva competição entre as potências. Os conflitos e as pressões para o domínio do assento do abastecimento da América espanhola em mão de obra escravas negra assinalam o ponto alto da concorrência colonial. E até certo ponto é possível dizer que o controle do tráfico negro assegurava à potência respectiva a hegemonia colonial. Nas Índias de Castela, os grupos indígenas apresentavam maior densidade demográfica e nível cultural mais elevado. Por outro lado, a Espanha não dispunha de entrepostos no litoral atlântico africano
para o abastecimento de escravos negros, ficando na dependência de empresas estrangeiras. Daí, o aproveitamento da mão de obra indígena na empresa colonial ter assumido maiores proporções na América Espanhola que nos outros setores de colonização europeia. Embora o número de escravos negros cresça com o desenvolvimento da colonização castelhana, a força de trabalho indígena predominou em todo o período colonial. Ora, como súditos da corte da coroa, objeto da ação missional da Igreja Espanhola, os aborígenes não podiam ser escravizados. Desde o início da colonização, o Estado espanhol tomou posição contra a escravização pura e simples dos silvícolas. Entretanto, durante o primeiro ensaio colonizador, a primeira fase da colonização açucareira antilhana, nas 2 primeiras décadas do século XVI, a exploração compulsória do trabalho indígena através do sistema de encomendas e repartimentos foi de tal ordem que levou rapidamente à dizimação da população pré-colombiana, sobretudo na Espanhola, Ilha de São Domingos. A campanha que contra este estado de coisas moveram a partir de então Las Casas e outras consciências impressionadas com a aspereza da empresa indiana, fez com que o governo metropolitano, na regência de Cisneros, delegasse poderes a uma comissão de frades jerônimos para estudar in loco o problema. O relatório desta comissão, estabelecendo que aliviar os indígenas resultaria no empobrecimento da colônia, leia-se dos colonos, mas que manter o status quo dizimaria os aborígenes, pondo em risco a obra missional, desvenda as contradições em que se movimenta a colonização europeia. Tem início, então, a luta por la justiça, busca difícil de um equilíbrio entre os dois extremos, sempre almejado e nunca satisfatoriamente alcançado. A expansão da colonização para o continente acentuou o problema. A empresa mineradora deixou pouca margem para hesitações e a colonização se viu compelida a pôr em prática regimes rigorosamente servis. Amita e o Guatequil. No início do século XVII, a Inglaterra inicia a sua jornada como potência colonizadora. A experiência inglesa deu origem ao regime de trabalho conhecido como o dos indented servants, que consistia numa espécie de servidão temporária do trabalhador em pagamento do transporte que lhe era propiciado pelas companhias inglesas de comércio e colonização. Evidencia-se também aqui, portanto, a necessidade de trabalho compulsório inerente à economia colonial do mercantilismo. A evolução da Virgínia, no século XVII, a pioneira das colônias inglesas, mostra, contudo, como o sistema indented se revelou ineficiente para prover a mão de obra requerida para a economia colonial. Na medida em que, através da cultura do tabaco, se apresentou a possibilidade de uma produção tipicamente colonial para o mercado europeu, impõe-se cada vez mais o trabalho escravo africano. As condições muito específicas em que se processou na Inglaterra a formação do Estado moderno, com as sucessivas crises político-religiosas, ao mesmo tempo que o movimento dos enclosures e a consequente migração rural-urbana criavam excedentes de mão de obra subempregada ou desempregada, abriram possibilidade a que se promovesse um tipo de colonização inteiramente diverso, baseado nas colônias de povoamento.
Na realidade, as colônias inglesas das áreas temperadas da América Setentrional formam um fenômeno qualitativamente distinto do que vimos descrevendo e analisando até aqui. A presença desse novo elemento no sistema colonial do mercantilismo, fugindo às suas características mais profundas, mas formalmente integrado nos seus quadros políticos, passou a constituir um permanente fator de perturbação de seu funcionamento normal e de complicação do sistema. Na Nova Inglaterra se organiza uma vida econômica que não se orienta essencialmente para a metrópole, o que de resto seria quase impossível, dada a identidade dos respectivos quadros geográficos. Não se conseguia, assim, a complementaridade econômica, elemento basilar na situação colonial típica. Trabalho livre de pequenos proprietários, produção diversificada para o consumo interno, baixo nível de rentabilidade. Na primeira fase, contrastam radicalmente com os elementos estruturais das colônias ajustadas ao sistema mercantilista, as colônias de exploração. Não podemos analisar longamente aqui as condições concretas que determinaram o aparecimento das colônias de povoamento. Para a definição do colonialismo mercantilista que estamos tentando, elas devem ser colocadas à margem. Escravismo, tráfico negreiro, formas várias de servidão formam, portanto, o eixo em torno do qual se estrutura a vida econômica e social do mundo ultramarino valorizado para o mercantilismo europeu. A estrutura agrária fundada no latifúndio se vincula ao escravismo e, através dele, às linhas gerais do sistema. As grandes inversões exigidas pela produção só encontram rentabilidade efetivamente se organizada em grandes empresas. Daí decorre também o atraso tecnológico, o caráter predatório e cíclico no espaço e no tempo que assume a economia colonial. A sociedade se estamentiza em castas incomunicáveis, com os privilégios da camada dominante juridicamente definidos, que, de outra forma, seria impossível manter a condição escrava dos produtores diretos. Tal, em síntese, a estrutura fundamental do sistema de colonização da época mercantilista. O Brasil colônia se enquadra com exatidão dentro do quadro de determinações do antigo sistema colonial, e diríamos mesmo que o exemplifica de forma típica. É dessa estrutura básica que, a nosso ver, se tem de partir se se pretende compreender os movimentos históricos em todos os seus níveis, dos 3 séculos de nossa formação colonial, e mesmo os seus prolongamentos e resistências até os dias atuais.